O filme da Bruxa de Blair é um clássico de terror lançado em 1999 que custou US$ 60 mil e arrecadou cerca de incríveis US$ 250 milhões. Isso sim é lucro. A Bruxa de Blair, dirigido por Eduardo Saches e Daniel Myrick, é considerado um dos filmes de terror mais lucrativos da história, com uma trama aterrorizante que continua a causar medo em muitas pessoas. O filme não é apenas uma obra de ficção, é uma obra baseada em crianças desaparecidas e maldições. Hoje vamos conferir a história da Bruxa de Blair. Vila de Blair. A tranquila e despretensiosa Vila de Blair está localizada no extremo norte de Maryland, a cerca de 2 horas de carro de Washington, D.C., capital dos Estados Unidos. É uma pequena aldeia com poucos habitantes, a maioria dos habitantes cultiva e cuida de várias tarefas da família, como cuidar do gado, colher o trigo para preparar o pão, cortar lenha, e muitos outros serviços. Em fevereiro de 1785, uma mulher chamada Eli Kedvard foi acusada de bruxaria pelas crianças da aldeia. A alegação alega que Kedvard atraiu as crianças para sua residência nas profundezas da floresta para a coleta de sangue e vários experimentos. Os aldeões não pensaram muito nisso, e a designaram como uma bruxa e a expulsaram da aldeia para sempre, mas Kedvard jogou uma maldição sobre a aldeia de Blair. Após isso, os aldeões nunca mais a viram. A vingança da Bruxa de Blair. Em 1976, os acusadores de Kedvard e metade das crianças da aldeia desapareceram, deixando o resto da aldeia perturbada, apavorada que tal maldição tivesse sido lançada. Os homens de Blair agiram e decidiram deixar a aldeia, dizendo que o nome de Eli Kedvard nunca mais seria mencionado. Alguns anos se passaram e, em 1824, uma antiga vila de Blair chamada Burkittsville tornou-se uma cidade. Até agora, nada tão perverso aconteceu, mas em 1825, um ano após a fundação da cidade, 11 testemunhas disseram que algo puxaria uma criança de 10 anos para o fundo do lago. A criança, chamada Eilan Treacle, nunca foi encontrada e, após 13 dias de desaparecimento, apenas um pequeno galho gorduroso foi encontrado. Esta pode ter sido a última criança desaparecida, mas 40 anos depois, um menino de 8 anos, Robin Vearvis, desapareceu. Equipes de busca e resgate se reuniram para encontrar Robin, e depois de um tempo o menino reapareceu, porém, uma das equipes de busca e salvamento desapareceram. Poucas semanas depois, os corpos dos membros da equipe de busca e resgate foram encontrados em Coffin Rock, amarrados por seus membros e seus órgãos internos completamente expostos. 7 crianças foram sequestradas na área de Burkittsville entre novembro de 1940 e maio de 1941. A cidade mergulhou no desespero, com os pais impedindo que seus filhos saíssem às ruas, temendo que fossem a próxima vítima. A polícia prendeu Rustin Parr depois que a polícia prendeu a criança que foi dada como desaparecida em uma cabana na floresta em 25 de maio, e Parr mais tarde confessou ter sequestrado e matado as 7 crianças. Ele disse que uma velha bruxa o obrigou a matar, e ela falou em seu ouvido, que era a próxima vítima. Teorização. A existência da cidade de Burkittsville e sua existência real é na verdade baseada na antiga Vila de Blair, onde tudo se originou. Embora esta seja uma história verídica, alguns relatos têm algumas especulações que podemos pensar a respeito, como o fato de Eli Kedvard ter tirado sangue de crianças pode ter sido um ato de pesquisa, e devemos lembrar que isso aconteceu há séculos, e não tinha recursos técnicos que temos hoje, e há pessoas que fizeram alguma pesquisa, seja científica ou médica, que foram condenadas como bruxas ou bruxos. Talvez Kedvard seja uma terapeuta, mais próximo da nossa realidade, uma enfermeira desenvolvendo novos medicamentos para aliviar gripes, vírus ou lesões. Isso seria alguma explicação para ela ter tirado o sangue de algumas crianças. Mas e quanto às pessoas desaparecidas? Bem, as pessoas estão desaparecendo o tempo todo, e uma pesquisa do Fórum Brasileiro de Segurança Pública mostra que 8 pessoas desaparecem em uma hora. Agora imagine uma época em que forasteiros pudessem visitar a vila e sequestrar algumas pessoas, roubá-las, matá-las e depois jogá-las em qualquer vala. Podemos imaginar várias hipóteses.
Quanto ao assassino, Parr, além de ter tido uma infância ruim, também sofria de grave doença mental. E quanto à sua opinião? Você acredita que a história seja real? Deixe suas opiniões nos comentários. E esse foi mais um vídeo aqui no Você Mais Ligado. Até a próxima!